para eles começarem com uma calúnia, que são cristãos de direita que fazem a função satânica de mentir acerca daquilo que eles pensam ser esquerda, né? E o que eu poderia dizer para você? Primeira mentira está aí. Não é que existem evangélicos que não querem que a Bíblia seja o fundamento dos ensinamentos de Jesus. Na verdade, existem evangélicos que creem no Evangelho, como existem cristãos que seguem a Cristo, que estão o tempo todo lutando contra a manipulação que pessoas que fazem este vídeo realizam acerca da Bíblia. A Bíblia para eles não é palavra de Deus, é instrumento de fetiche para iludir pessoas desatentas. Agora, esses evangélicos que eles falam que não querem que ensine a Bíblia, não é que eles não querem que ensine a Bíblia, é que eles não querem que se utilize a Bíblia como instrumento de mentira contra o nome de Deus, que é o que acontece conforme eu vou mostrar para você daqui a pouco. Mas uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa são os mercadores dessa palavra que vendem para você a ideia de que eles são de direita conservadora. E na verdade eles é que estão adulterando a palavra de Deus em nome dos seus conservadorismos. Eu não sei se você consegue ver a imagem daí do vídeo, mas eles terminam essa história, né? Primeiro que quem fez o vídeo acha um absurdo existirem evangélicos de esquerda. Mas aí eles já começam a fazer as associações que eu diria que são satânicas, são injuriosas, são caluniosas, porque eles colocam de um lado aqui os evangélicos, eles consideram evangélico, né, que é um casal com a filha, e o outro lado seria os evangélicos de direita, um casal gay. Então eles já fazem esse reducionismo, já começam com essa acusação para preparar o ouvinte, o leitor, o espectador, o telespectador inadvertido, de que realmente então ser de esquerda é isso e ser de direita é isso. Esquecendo-se que um dos avisos que a Bíblia dá é exatamente como que o anticristo vem pelas ilusões da imagem. Porque eu ainda vou detalhar ainda de acordo com o que o vídeo vai mostrando, mas olha que linda a imagem de um casal com sua filha, quando isso é uma imagem, a realidade é bem outra. Por exemplo, se um evangélico conservador se orgulha de lutar em favor da família tradicional, família que nunca existiu nem nas escrituras, né? O que existe de tradicional nas famílias? É esconderem as violências contra as mulheres, é um homem ter mais de uma mulher, é um homem desejar as mulheres das próprias famílias. E isso é que é a família tradicional na prática, né? E aqui, apesar da esquerda estar sendo associada com o casamento gay, na verdade o que a esquerda valoriza é a liberdade, são as liberdades individuais. Não é impor casamento gay, nem impor outros costumes que não são do seu apetite, mas é no sentido de que a sociedade é composta de diversidade, inclusive de casais gays, e a república não é uma igreja para forçar as pessoas a viverem uma vida de acordo com a crença de alguns, porque essas pessoas em relação às quais você pode até se escandalizar, elas pagam impostos, elas têm direitos civis, homofobia é crime, entre outras questões. Mas aí o pessoal junta uma coisa, né? Junta, porque ele sabe que um cristão de direita, na hora que vê essa imagem, já não consegue enxergar mais nada no vídeo, já associa a esquerda com coisas absurdas, né? Igualzinho a religião de direita dos dias de Jesus fez com ele, mataram Jesus porque achavam ele muito à esquerda da realidade. Mas continuemos vendo a maquiagem de anticristo disfarçado de cristianismo. Não é segredo para ninguém as bandeiras defendidas pela esquerda. Partidos políticos que defendem uma família não necessariamente constituída por pessoas de sexo distintos desejam sim mudar o conceito desta instituição criada por Deus. E é esse time que deseja compor a bancada evangélica na próxima eleição. E para isso começaram a trabalhar há pouco mais de um ano. Em 5 e 6 de abril de 2019, foi realizado o primeiro Encontro Nacional de Evangélicos e Evangélicas do PT. É interessante que a sutileza de um vídeo de cristãos de direita, ela traz dentro de si uma verdadeira prática de homofobia. Isso é um vídeo que merece ser denunciado e processado, mas é claro que um cristão de direita vai falar: "Ai, você está indo contra a liberdade de expressão, eu tenho o direito de não aceitar isso". Mas não é questão de não aceitar isso, é uma questão de que as homossexualidades têm os seus direitos garantidos pelo Supremo Tribunal Federal e elas pagam impostos, então elas têm o direito de existir, mesmo que você não concorde. Por isso que fazer vídeos associando cristãos de esquerda com
pessoas que vão implantar uma cultura gay. Isso é uma baita de uma mentira, porque a cultura gay nem precisa ser implantada. Os gays sempre existiram no decorrer da história humana, até porque a sexualidade humana é caída desde Adão e Eva, até porque essa família tradicional que você chama de família tradicional, conforme eu já falei anteriormente, são famílias onde geralmente os machos, os que se consideram heterossexuais, nem gostam de mulheres, eles gostam de mandar, eles gostam de abusar, eles gostam de invadir a existência. Se você for estudar as famílias, inclusive de personagens bíblicos, e aqui eu não estou falando mal do Evangelho, eu estou te mostrando como que as personagens bíblicas já eram em si mesmas defeituosas, porque todos nós temos uma sexualidade decaída. Então não adianta você ficar apontando a sexualidade gay para esconder a sua sexualidade, que é igualmente decaída, onde homens e mulheres traem uns aos outros, onde tudo ficou decaído. E o que Jesus fez? Nos ensinou todos nós a prostrarmos pedindo a Ele misericórdia e não apontando sexualidades que a gente não entende. Mas aí o que eles fazem? Eles vão pegar tudo aquilo que eles não concordam em relação à esquerda para poder resumi-la na questão gay. Aí, ó, falaram dos gays, agora vão dizer que o PT organizou um congresso em 5 e 6 de abril de 2019 para conscientizar os cristãos acerca das ideias de esquerda e não para implantar a família gay. Essa que é a diferença. E criminalizando pessoas que creem em Jesus de verdade e que por isso elas têm ideias mais à esquerda, como Jesus tinha ideias à esquerda em relação aos dias dele. Os judeus dos dias de Jesus, eles queriam conservar a tradição de Moisés, a lei de Moisés, as práticas que mantinham a alienação da mulher. Aí o que Jesus fazia? Quais eram as práticas de Jesus? Eram todas à esquerda, porque Jesus elogiava, acarinhava e acolhia as mulheres em público, tão condenadas pelo judaísmo. Jesus, uma das frases que ele mais falou, que são frases da esquerda, é que a minha alegria é que o evangelho está sendo pregado aos pobres. A direita até acusa as esquerdas de gostarem de pobres para manipulá-los. É claro que tem gente corrupta tanto na esquerda quanto na direita, que ambos usam os pobres para promoverem os seus discursos e suas políticas. Mas não é por isso que o ideal de esquerda seja em si mesmo desonesto e até criminoso. A maioria das pessoas de esquerda, elas estão ali para promoverem a igualdade, que é tirar as pessoas de um lugar subalterno e colocar no lugar igual ao das outras pessoas que pagam impostos. Isso é que é uma ideia de esquerda. Ah, mas é que tem gente que usa pobre para poder ficar rico. Até no atual governo, que é de direita ou de extrema direita, eles estão usando os pobres para crescerem nas pesquisas, né? São os pobres, tão criticados pelo Bolsonaro, que estão favorecendo o governo dele, porque o Bolsonaro percebeu agora que se ele ajudar os pobres, ele vai crescer nas pesquisas, ou seja, é um cristão de direita abusando da pobreza alheia, pobreza que ele tanto criticava, conforme um vídeo que eu também vou deixar aí para você assistir, né? Aí eles, ao invés de entenderem isso, que tem corruptos na esquerda e na direita, eles associam apenas a esquerda a essas corrupções que se utilizam dos pobres para se manterem no poder. Primeiro, eles colocam aí que gostar das ideias de esquerda é cometer crime. Segundo, na cabeça deles, as ideias de esquerda têm a ver apenas com promover candidatos gays, que eles mostraram aí 3 exemplos de pessoas gays, quando na verdade as ideias de esquerda, o que seria esquerda? É tudo aquilo que vai primar pela transformação social. Eu até te diria, né? O Evangelho nesse sentido de esquerda. Qual é a frase do Evangelho? Dita pelo apóstolo Paulo, olha, não conforme-se com este século, mas transforme-se pelo constante renovar das mentes de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, essa transformação é que tem a ver com a ideia de esquerda. Todos nós temos o direito de queremos conservar as coisas, conservar a natureza, conservar a vida, conservar a segurança. Isso tudo é bem-vindo. Já o conservadorismo é aquele que rejeita aquela transformação que vai melhorar a conservação. Porque ser de esquerda não é ser contra a conservação. Ser de esquerda é ser contra o conservadorismo. Olha só, Deus criou as pessoas. O que o conservadorismo faz? Coloca o homem acima da mulher. O que as ideias de esquerda fazem? Traz a mulher para o lugar digno dela, o mesmo lugar para o qual Jesus quis trazer. Como que eu posso dizer que isso é uma ideia maligna? Então isso não é um evangelho que se adequa às nossas necessidades. Até porque o evangelho em si, ele se adequa às nossas necessidades.
Porque Deus é amor, Deus é acolhida, Deus ele cobre multidão de pecados, ele sendo amor. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Não quer dizer que Deus aprova os pecados, mas que Deus entende a mim, a você e até esses estrategistas dos vídeos nos seus muitos pecados. E aí Deus vai lidar com cada um, transformando a vida de cada um. O Evangelho que Jesus queria que a gente anunciasse é esse, que a gente mostra para a humanidade que Deus está aqui, que Ele é o nosso Pai, que Ele nos acolhe. Você não acha injusto um pai odiar um filho por uma característica estranha que ele tem? Por que você acha que Deus vai destruir a humanidade por causa da sexualidade de alguém? Deus não vai destruir ninguém por causa das características humanas. Deus vai destruir essas pessoas que usam o poder que têm para ficar manipulando mentes, manipulando consciências. Aí se tornaram filhos perversos. Agora, Deus jamais vai destruir a humanidade por causa da sexualidade dos gays, nem por causa do pecado da prostituta, porque são seres humanos tentando se entender. E dizer isso não é adequar o Evangelho à minha vontade. É dizer que o Evangelho é isso, ó, o amor cobre multidão de pecados e os acolhe. Assim como um pai e uma mãe que ama sua criança, seu bebê, sabe se contaminar com as suas fezes, porque quer ver a criança limpa, mas é Deus quem limpa, não é um conservadorismo. Quando o conservadorismo fica falando mal de esquerdas e de pessoas de sexualidade diferente, além de estarem cometendo um crime de LGBTQI+fobia, ou de homofobia, genericamente falando, eles estão, sobretudo, sendo satanáses sobre a vida de seres inocentes, porque eles não entendem nada do que se passa na vida dessas pessoas para ficarem fazendo acusações falsas. Pense nisso. E aí, você pode ser de esquerda, pode ser de esquerda, pode ser de direita, mas seja, sobretudo, verdadeiro. Verdadeiro com o princípio do Evangelho. O diabo não precisa, viu, crente de direita? O diabo não precisa da sua mentira para divulgar o Evangelho. Porque o Evangelho jamais precisou da mentira de quem quer que seja para ser difundido. É isso que eu queria dizer para você. O desgraçado do favelado é isso mesmo, favelado, feio pra caralho. Porra, mijo de favelado. A porra dos favelados, aquela criolada do cara, todo mundo rindo. Eu falei, todo mundo sem dente, feio, camisa do Flamengo, olhando rádio. Foi o primeiro ato de execução de maldade e crueldade que eu fiz, cara. Ai, se fuder, que delícia. Ali eu descobri que eu gosto de bater nas pessoas. E ponto. É uma coisa que eu gosto de fazer e tive que me controlar por anos pra não dar merda. O legal do que tá o Eduardo aqui, o legal é que, além de ser deputado federal e ter um perfil bem parecido com o meu, né, cara? Quem me conhece aí, eu sou um cara bem explosivo, bem parecido com ele. Vibro quando eu vejo ele defendendo alguma coisa que eu acredito. Porque às vezes eu fico pensando, se não tivesse ele, não tivesse o pai dele lá, onde eu tava, cara. Eu tava fora do Brasil. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez 8 filhos. Aqueles 8 filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Pra ser o que na sociedade? Vai ser nada. O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que isso aqui vai ser uma geladeira. Isso aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. Lula anunciou ontem 1 milhão de casas populares. Eu gostaria que junto com essa proposta fosse anunciado também 1 milhão de laqueaduras e vasectomias. Outro dia tinha um colega discursando aqui que crianças menores de 3 anos de idade, né, são 3 milhões sem creche. Ora, sem creche e cobrando, né, cobrando meios para colocar essa molecada em creche. Hoje em dia, deputado Manato, uma criança, na verdade, ela não vai na escola para aprender, vai para comer. Crianças entre 10 e 19 anos são responsáveis por 1.700 passos por dia. Não é meu objetivo fazer sensacionalismo com esse caso. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo. Mas eu decidi gravar porque simplesmente não tem como encontrar uma explicação pro que aconteceu aqui. Assista. Olha, vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. O pessoal saindo da porra. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue, tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê?
ganhar vida. Eu tentei entender. Eu fui nos perfis bolsonaristas. Eu assisti a live que o Bolsonaro fez no meio da madrugada para tentar explicar o inexplicável. Eu fui atrás de todas as possibilidades que justificassem a fala "pintou um clima". As explicações são as mais estapafúrdias possíveis. Dizer, ele não quis dizer isso. Dizer, era um clima para gravação. Como? Em que circunstância pinta um clima entre um senhor de quase 70 anos e uma criança de 14? Ao ponto desse senhor pedir para ir na casa dessas meninas. Deixa eu entrar na sua casa. Qual seria o outro sentido? E não dá para você dizer ou alegar que o Bolsonaro não sabe usar a expressão pintou um clima. Ele sabe exatamente o que ele tá falando quando diz pintou o clima. Olha aqui. Ó, eu tenho mais algumas coisas para falar aqui, mas eu não sei se o senhor tá confortável. Eu não sei, se tiver audiência, a gente continua. Pô. Quase 600 mil. Então vamos continuar aí, pô. Agora dá uma pimentada aí, pô. Tá ficando papai e mamãe. Daqui a pouco vai pintar. Tu tá olhando pra. Cada vez tá olhando mais no fundo dos meus olhos. Daqui a pouco vai pintar um clima aí, pô. E se pintar o clima, eu sou o marido, deixar bem claro. Ou seja, ele sabe o que é pintar um clima. Completamente acuado, o Bolsonaro e a sua equipe criaram então uma outra narrativa para tentar desviar. Eles falaram que esse dia foi documentado em live pela CNN. Só que a história não se encaixa. Nesse dia da live da CNN, ele não chega de moto, tira o capacete, vê menininhas de 13, 14 anos. Ele já tá com uma equipe imensa de filmagem. Ele entra numa casa onde tem realmente imigrantes da Venezuela e não tem nenhuma que pareça 14, 15 anos, vestidinha, arrumadinha, como se fosse prostituição. Não tem absolutamente nada disso. São mulheres mais velhas falando, inclusive, sobre suas filhas. E ele não fala absolutamente nada sobre prostituição, muito menos prostituição infantil. Esse assunto não é levantado no dia dessa live. Ele vai lá para falar contra o comunismo e ele vai lá principalmente para falar contra as medidas de isolamento na pandemia. Se ele tivesse preocupado com meninas de 14 e 15 anos se prostituindo, por que ele entraria na casa e não falaria uma fala sobre isso? Uma linha, uma vírgula, só ficaria repetindo que não tem que ter isolamento na pandemia. A conclusão é simples. A história que ele contou, que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos, não foi no dia da live da CNN. E isso, inclusive, acabou de ser dito por uma das venezuelanas que estava nesse dia. Venezuelana refuta a fala de Bolsonaro e diz que casa abrigava ação social. Vamos ver o que ela falou? Não tem nada a ver com o que ele está falando agora. Esse dia foi uma ação acontecendo na casa. Uma brasileira que fazia curso de estética vinha até aqui para fazer a prática do que estava aprendendo, de corte de cabelo, design de sobrancelha. Então, nós reuníamos um grupo de mulheres e era isso que acontecia naquele dia. A conclusão disso tudo é muito clara. O Bolsonaro falou com todas as letras que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos. Ele falou com todas as letras que pediu para entrar na casa delas. Nós vimos que ele sabe muito bem o que significa a expressão pintou um clima. E acuado, ele inventou que foi no dia da live da CNN, quando nós já percebemos e ficou claro que não foi. Então, Bolsonaro, quando foi? Por que pintou um clima? O que você queria dentro da casa dessas meninas? Essas são as perguntas que faltam respostas. Você vai votar num homem desse? Você vai dedicar mais 4 anos desse país nas mãos desse canalha? A gente fez foi só resgatar uma fala do presidente Bolsonaro, sem nenhuma montagem, sem nenhuma trucagem. Imagina o seguinte, uma pessoa... É chocante o exemplo que eu vou dar, mas eu quero que a gente reflita. Imagina que vaze um áudio, uma entrevista, uma fala de alguém dizendo que estuprou outra pessoa. O fulano falando que estuprou alguém. Quando esse vídeo vem à tona, ou esse áudio, a pessoa diz o seguinte, não, mas eu falei em outro contexto. Ou a esposa dessa pessoa vir dizer assim, não, ele usa a palavra estupro com frequência. Isso não existe, estupro é estupro. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem justificativa, não tem desculpa. No melhor dos cenários, Leonardo, no mais otimista de todos, nós estamos diante de um presidente que normaliza a pedofilia e que age como um pedófilo. Esse é o melhor. Não estou dizendo, veja bem, eu não falei que ele é pedófilo, eu disse que ele normaliza a pedofilia e age como se fosse um pedófilo. Esse é o melhor dos cenários, o mais otimista.
né? Então caiu como uma bomba, não tem como eles se desculparem disso, não existe justificativa, né? Imagina todas as mulheres que estão nos assistindo aqui, se você se arrumar 2 horas da tarde um sábado, passar um batom, fazer uma maquiagem e for para a rua, segundo o presidente Bolsonaro, a tendência é que você está indo para se prostituir. Se você for pobre, né? A primeira-dama pode se arrumar, pode passar batom, qualquer hora do dia. Agora, se você é pobre e se arruma no sábado à tarde, segundo o Bolsonaro, é porque você vai se prostituir. Para ele, isso é uma dedução lógica. Então, mostra normalização da pedofilia e preconceito contra os mais pobres. E para fechar o que eu ia dizer para vocês, estou tomando muito cuidado para fazer isso. Primeiro, para não dar a sensação de que a gente está usando essas pessoas. E segundo, porque também a gente sabe que eles têm muita influência, muito poder, pode ter alguma armação por trás disso. Mas o fato é que eu estou indo em São Sebastião, seria amanhã, mas teve uma alteração aí na agenda, provavelmente deve ser no sábado, e eu vou conversar com um dos familiares dessas jovens, de uma dessas jovens, que passaram por esse episódio com o presidente Bolsonaro, e eles me garantiram que vão detalhar exatamente o que aconteceu, qual foi o clima que se pintou, e principalmente o que ocorreu antes daquela live que ele fez para a CNN, para todo o Brasil. Não estou fazendo aqui nenhuma acusação, eu vou apurar, eu estou sendo muito cuidadoso com isso desde segunda-feira, desde domingo à noite, na verdade, e só vou trazer o que for verdade, porque, como eu disse, apesar de usar o mesmo modus operandi que ele, a gente tem escrúpulos, responsabilidade e compromisso com a verdade. A gente a reportagem do UOL esteve com uma dessas jovens, está até na nossa página, e foi muito triste o relato dela, falando o quanto isso tem sido utilizado politicamente. Eu vou colocar aqui o áudio desse patrão falando. É isso aí, vamos. Nós temos que fazer isso aí logo. Fazer também ameaça nos mercados em Formosa, tudo, fica todo mundo fora. Mesmo nós não comprando muito deles, mas os funcionários da gente, todo mundo compra nos mercados. Jogar isso na rua. Eu mandei botar já nos 10 grupos em Formosa. Reunir isso aí. Tocantins está certo também, que nem o senhor estava certo. Bota para fora logo. Eu também lá em casa, o que estava, eu tirei já. Tinha 5, 2 voltou atrás, aí dos outros 10 que estavam ajudando na rua, todo mundo teve que provar, filmaram a eleição. Você vira, entra com celular no sutiã, que seja, vai filmar, senão rua. Filmaram e provaram que votaram. E 2 não queriam, tá para fora. Hoje já estão falando, não, eu vou votar no Bolsonaro agora, então vota primeiro, prova que te dá o serviço, caso contrário, antes não. Então vocês vejam a gravidade de um vídeo desses, né? Ou seja, ele diz que ele já virou 5 votos pro Bolsonaro no primeiro turno, e não é virar, virou mesmo, né? As pessoas filmaram e provaram para ele que votaram no Bolsonaro. O sujeito tinha que ser identificado na hora e ser feita a prisão dele, né? Agora, assim, é prisão preventiva para ele parar de fazer a acusação. Mas a justiça não tem, aí teria que analisar a legislação eleitoral, se haveria esse instrumento para prisão preventiva, enfim, mas eu acho que o Brasil não está preparado para esse tipo de coação, né? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.